Fala turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. Eu sou Matheus Winkler, estou aqui com o meu co-host Vitor Brito e hoje a gente tem um convidado especial, referência na medicina esportiva brasileira, médico do esporte, Doc Léo Hirao. Bem-vindo. Bom, muito obrigado pelo convite. Sabe que eu sempre gosto de falar em medicina esportiva, né? Para mim é uma honra. Obrigado aí pelo convite. Vitão, Matheus, vamos lá. Bora lá, Léo. Obrigado pela presença. O Léo é um cara, além de médico do esporte excelente, é uma pessoa sensacional de trocar ideia. O Léo foi uma das primeiras pessoas que, quando eu estava acabando a residência, eu cheguei para ele e falei assim, Léo, o que você acha que eu faço? Foco em uma coisa só? Eu vou nichar o meu trabalho da medicina esportiva numa coisa só? Aí ele sentou comigo e ele mostrou tudo que ele acredita sobre medicina esportiva, que eu acho que a gente vai conversar hoje aqui. E eu vou começar com a pergunta, Léo, vale a pena nichar dentro da medicina esportiva? Putz, eu não sou um cara que sou muita referência em nichar, né? Eu sou... Acho que por essa formação generalista, né? Eu acabei experimentando um pouquinho de tudo. Acho que também muito porque quando eu sou da terceira turma de residência, eu vou explicar um pouquinho o contexto. Então, eu sou da terceira turma de medicina esportiva, eu fiz na USP, né? E na época tinha Unifesp, USP e Caxias do Sul. Então, e pouca gente conhecia a gente. Então, eu falei, pô, eu sempre quis trabalhar com alto rendimento, mas sabia que era um desafio, porque era um nicho dominado por ortopedistas, em sua maioria, mas tinha cardiologistas, enfim, eram especialistas de algumas áreas que tinham o título de medicina esportiva e que tinham uma cabeça um pouco diferente, né? Então, a gente sabe como é que funciona. Não é que é pior ou melhor, mas é diferente, né? E eu sabia que eu poderia ter um pouquinho mais de dificuldade em alguns momentos, e eu acabei indo para várias, assim, acabei trabalhando em várias áreas, né? Então, acho que o que eu mais trabalhei no final foi ser médico de equipe. E eu acho que nesse ponto dá para falar que eu nichei um pouco, mas eu fiz um pouquinho de tudo na minha vida. Fui médico de futebol, trabalhei com rugby, né? Hoje trabalho no Pinheiros, né? Esporte olímpico, enfim. Mas eu já fiz um pouco de tudo, né? Eu acho que esse conhecimento, ele sempre agrega, né? O que eu falo para todo mundo é que o conhecimento dentro da medicina esportiva, ele sempre vai somar. Ele nunca vai ser jogado fora, né? Então, assim, vale a pena nichar? Depende. Acho que se você quer um objetivo muito grande e seja difícil, talvez valha a pena, mas acho que você tem que manter um pé em algumas outras áreas, assim. Não dá para deixar cair de cabeça, principalmente no começo, né? Não sei se foi isso que eu falei. Foi. E o mais legal de tudo que você comentou comigo foi, Vitor, independente de se você vai nichar em algum momento da sua vida, o outro conhecimento vai entrar dentro do nicho. Então, para exemplificar, eu atendi uma pessoa que tá fazendo maratona e ela quer que eu ajude ela com suplementação. Beleza, mas em algum momento ela vai ter uma lesão musculoesquelética. Então, o seu conhecimento que você talvez não tenha nichado anteriormente, principalmente na formação, vai te auxiliar naquele momento. Então, eu levei isso muito comigo e procurei não nichar tanto na minha vida. Oh, que bom, né? Cara, eu vejo que muitas especialidades têm esse lance de se especializar, se subespecializar e ficar super, super específico em um probleminha só. Mas a minha visão da medicina esportiva é muito uma visão, tem um desenho que é o profissional T-shaped, que é em formato de T. Qual que é a ideia do formato de T? A parte central, o core, esse I que tem aqui, é a tua parte de especialista, é a parte que tem profundidade. E o T são as outras coisas, as outras abrangências que tu tem que dominar, que tu tem um conhecimento mais amplo e genérico. E eu sempre vi o médico do esporte como um especialista generalista, porque a gente tem uma especialidade, a medicina esportiva é uma especialidade, a gente aprende a entender toda a parte de saúde versus doença versus fisiologia, performance no exercício, no alto rendimento, só que a gente tem todo um leque de medicina de múltiplas áreas e eu acho que é nesses leques que tu pode aprofundar. Mas não sei qual que é a tua visão, Léo, assim, do médico do esporte, como tu acha que ele que
ele é ultrafocal ou ele tem que ter realmente... Tu já deu o spoiler aqui, mas é que eu quero aprofundar mais nessa ideia. Não, eu concordo. Acho que tem que ter essa questão de... E não falo não só da área médica. Acho que o médico do esporte ele tem que ter outras habilidades que não são só da área médica. Eu acho que tem que ter um pouquinho de conhecimento em outras áreas, como coisas básicas de até o escotismo, porque muitas vezes a gente não se encontra num ambiente hospitalar. Essa habilidade de a gente conseguir falar, sabe? Eu acho que falar com as pessoas, a gente lida na maior parte do tempo com pessoas comuns, né? Pessoas que vêm de baixa renda, pessoas que são de alta renda. Então, eu acho que essa habilidade, ela extrapola um pouquinho a medicina. Um pouquinho não, muito. Então, muito do que a gente faz como médico do esporte vai além do que é medicina. Para você conseguir se conectar com as pessoas de maneira... ter um link, você ter uma confiança naquilo que você está propondo, né? E muitas vezes não é o convencional, você precisa ter uma confiança daquela pessoa que você está atendendo. Então, acho que vai muito além da medicina, né? Quando a gente trabalha. Mas dentro da nossa área médica, eu concordo. Acho que assim, você ter uma formação generalista vai te somar muito, né? E no dia a dia, a gente vê que acontecem coisas, né, que não são focadas em uma articulação só, né? Então a gente jamais poderia se especializar muito, né, em uma área só do corpo, por exemplo, né? Então acho que como médico de esporte você pode aprofundar, por exemplo, eu vou trabalhar com atletismo, a maior parte das lesões são musculares. É óbvio que eu preciso aprender um pouquinho mais sobre lesão muscular do que do resto, mas eu preciso saber de tudo, porque às vezes alguém vai cair da barreira, vai quebrar o dedo da mão. E aí, vou fazer o quê? Vou chamar vou chamar um socorrista para atender. Não, o primeiro socorros a gente tem que fornecer, né? Eu vou trabalhar com alto rendimento, mas eu não vou saber nada sobre... não vou estudar farmacologia, porque... nem vou medicar muito. Mas e na hora do doping, né? Quando você tiver que fazer uma medicação, às vezes que tá fora. Porque os atletas, eles têm asma, eles têm doenças comuns também, né? Tem atleta que tem hipertensão, tem atleta que tem diabetes, tem atleta que vai ter, enfim, doenças até raras. Então você precisa saber um pouco para você saber até para onde você vai encaminhar, né? Pô, tem atleta que abre com quadro de doença gastrointestinal. Então, assim, como é que eu vou começar a investigação? Né? E depois que eu iniciar a investigação, para quem que eu vou encaminhar? Então, esse conhecimento geral ele é muito importante, né? Principalmente quando você está, às vezes, viajando, você e você, né? Vou consultar alguém, mas você está num fuso de 12 horas, e aí, aconteceu 3 horas da tarde, né? Você vai esperar até que horas para resolver isso, né? Você vai deixar lá, assim, um atleta lá, um ano de dor, ou vai ficar sem nenhum diagnóstico? O que você precisa fazer, né? Então, é uma tomada de decisão que vai muito além ali da especialidade, muitas vezes, né? A gente não tem esse conhecimento, mas você tem que ter bom senso, tem que ter um conhecimento. Quanto mais coisas você conhecer, melhor dentro da área médica, né? Ô, Léo, e você começou falando com a gente aqui sobre as questões de formação, a sua formação na USP, e a gente conhece muito sobre a medicina esportiva e o quanto ela traz de conteúdo dentro do alto rendimento. Antigamente, talvez quem lidava com o alto rendimento era muito os cardiologistas e os ortopedistas, e o porquê que acontecia? Porque era um clínico e um da parte mais cirúrgica ortopédica. Então, eles se complementavam. E talvez hoje a nossa formação, talvez não, com certeza, ela consiga trazer os dois pontos de vista de uma maneira só, né, em uma única pessoa. O que você vê dentro da realidade de hoje e dos últimos anos aí que vem a cada dia aumentando mais a presença do médico do esporte no alto rendimento? O que você acha que a gente consegue contribuir além de outras especialidades que elas focam no seu nicho específico? Bom, eu acho que esse ponto é bem importante. Quando a gente pega um cardiologista e um ortopedista, acho que a gente não consegue ter a mesma cabeça deles, né? Até por essa formação generalista, acaba moldando a gente de outras maneiras. E lembrar que assim, a medicina esportiva é uma especialidade clínica,
Então ninguém opera na beira do gramado, ninguém faz nada, procedimentos, né, assim, na beira do gramado, né, eventualmente pode fazer em um vestiário, mas assim, também não é algo que é cotidiano, de ficar infiltrando, ao contrário do que as pessoas pensam. Isso não é rotina, né, isso é exceção, né, muitas vezes. Mas eu acho que é isso. A gente tem um profissional que consegue dar conta das patologias mais comuns, né? E que consegue saber quando é o ponto de você, pô, isso aqui tem uma indicação cirúrgica, esse atleta precisa fazer um procedimento. Então a gente não vai substituir nunca um cardiologista, um ortopedista, porque a gente não tem aquele conhecimento que eles têm, né? Eu não sei operar, eu também não sei, assim, tudo que acontece dentro da parte de arritmia. É óbvio que um cardiologista vai ser muito mais, vai ser muito melhor, vai ter mais conhecimento nessa área da parte de arritmia do que eu. Mas pode ser que eu saiba muito mais da parte relacionada ao esporte, por exemplo. A gente vê muito isso em eletro. Então, você pega um atleta, ele vai ter alterações de eletro que às vezes um cardiologista que não está acostumado vai olhar e falar, pô, isso aqui está alterado, né? Isso aqui, pô, uma sobrecarga, né? Vai dar sobrecarga para todo mundo, talvez. Porque vai botar o critério lá de voltagem, todo mundo vai ter uma sobrecarga de ventrículo esquerdo ali. Ao mesmo tempo, assim, um ortopedista, ele vai pegar uma pessoa, né, uma pessoa normal, um atleta amador, convencional, que isso aqui é uma lesão cirúrgica, né? Mas a gente sabe que às vezes alguns atletas, eles têm tanta força, conseguem adaptar biomecanicamente, que às vezes eles conseguem sustentar uma performance boa mesmo sem cirurgia, né? Não quer dizer que ele não necessite da cirurgia, ele tem uma indicação cirúrgica, mas que ele consiga postergar durante algum tempo. Então, esse entendimento de até onde a gente consegue ir, ele é muito importante, né? E eu acho que esse é o nosso papel, de chegar lá e falar, pô, mas isso daí é cirúrgico, eu tenho que operar agora. Mas será que esse é o melhor momento, né? Se ele tiver, sei lá, um mês da Olimpíada e tiver uma condição de ganhar uma medalha, né? A gente tem exemplos. O William, por exemplo, do judô, é um desses atletas, né? Ele foi lá, lutou a Olimpíada, ganhou a sua medalha de prata, né? Tinha uma lesão que tinha já uma indicação cirúrgica, não era, obviamente que funcionalmente ele ainda conseguia manter, mas ele tinha uma lesão prévia, né? E mesmo assim ele conseguiu, foi lá, lutou e ganhou a sua medalha, né? Então é algo Cara, uma coisa que eu achei, esse ponto que tu tocou, tem a indicação cirúrgica, não tem? Ok, tem, mas é para esse momento, não é? Eu lembro, no nosso R3, a gente passava ali no Pinheiros. E eu lembro de estar passando com o Michel, Dr. Michel, um abraço até se estiver escutando, gente boa demais. E tinha uma atleta judoca, excelente atleta, e ia aí para alguma... Não era Olimpíada ainda, mas era alguma competição bem relevante assim para ela. E ela tava com umas dores no joelho, umas dores meio esquisitas que pareciam ser queixas de menisco e tudo mais. Ele fez todos os testes. E aí ela veio com uma ressonância. E foi uma ressonância externa. Ele não tinha pedido a ressonância. E aí ela tinha 1000 preocupações com a ressonância. E eu, que nunca tinha visto alguém naquele cenário, eu próprio, quando eu olhei a ressonância, eu pensei, ixi, já era, né? Não tem como ela competir. Eu pensei assim. Depois o Michel me falou, ele tranquilizou ela, falou para fazer o trabalho com o físio, falou para ela ficar tranquila, que ia ir para competição, tal. Depois eu perguntei para ele, né, como assim, tipo, olha essa ressonância, essa situação toda. E ele me falou justamente isso, cara, assim, os atletas, eles têm uma tolerância à dor muito maior. Tem coisas que às vezes é uma indicação operatória, mas eu tenho que entender que na vida dela, esse é o momento, esse é o timing, essa é a competição, que ela vai conseguir um índice que é para o futuro dela. Se ela tiver que tratar, que operar, que fazer alguma coisa, ela pode fazer depois. Só que aqui a gente tem que manejar dessa forma, porque a gente também está trabalhando com o sonho das pessoas. Então, é tomar uma decisão que é muito complexa. E como é que tu faz quando tem essas decisões assim tão complexas no sentido de tua comunicação com o atleta para compartilhar essa decisão ou até para em alguma situação, tem situação que tu pensa assim, cara, nem vou pedir um exame X porque vai apavorar o atleta, eu sei que vai estar zoado o exame. Como é que é esse jogo assim?
Tomar decisão nunca é fácil, ainda mais em relação a carreira das outras pessoas. Eu acho que o ponto é tentar definir o que é melhor para aquele atleta naquele momento, né? Então, assim, quando um atleta vai, a gente compartilha a decisão com ele. Óbvio que não pode ser nada absurdo. Falar, ó, você tem uma patologia cardíaca e você pode ter um mal súbito e morrer. Não, isso daí não dá para negociar. A saúde, assim, a vida do atleta a gente não negocia. Mas algumas coisas a gente consegue fazer. Por exemplo, você tem uma lesão grau 2 e sua competição vai ser daqui 4 semanas, né? Será que vale a pena lutar ou não? Depende. Eu acho que assim, o atleta, ele não tem atleta que não gosta de ler o livro direitinho. Ele não sabe que a recuperação vai levar mais tempo. E tem atleta que consegue se adaptar, depende menos daquela musculatura. Então, assim, a gente acaba compartilhando, a gente explica o cenário, né? Geralmente falou, é uma lesão que em geral leva 6 semanas para cicatrizar e tudo mais, né? Pode ser que você não chegue no seu 100%, pode ser que você sinta a lesão novamente, e isso pode requerer mais tempo. Então a gente costuma compartilhar a decisão, não só com o atleta, geralmente a gente costuma chamar o treinador, né? Às vezes se é menor de idade, chamar os pais também. Então isso é algo que é muito importante. Pô, quando a gente fala de eventos grandiosos, né? A gente estava falando nos bastidores, de uma Olimpíada. Quão difícil é chegar numa Olimpíada, né? Quão seleto é esse grupo. Então, assim, você privar um atleta de ir para uma Olimpíada, sem ele ao menos tentar, ela ao menos tentar chegar lá ou brigar por uma medalha, é algo muito complicado, né? É igual, sei lá, você ter a grande chance da tua carreira e aí alguém falar assim, não, você não pode fazer isso que você tem que operar uma hérnia agora, né? Você vai falar, não, de jeito nenhum, eu vou fazer isso daí depois eu opero, né? Você não vai falar assim, não vou fazer, eu vou operar agora, por quê? Né? Vou morrer agora? Não, pode ser que alguma coisa aconteça e você tenha que operar. Então, se acontecer, eu opero. Acho que é a maneira que a gente agiria também. Então, eu coloco muito isso em pauta, né, com o atleta. Como é que eu agiria, né? Acho que é um lance de empatia também, sabe? Pô, um evento tão exclusivo como esse, se você tem chance de, às vezes como médico, para uma Olimpíada, para um campeonato mundial, você vai pensar, se você tiver algo muito importante na tua vida pessoal, por exemplo, você tem um casamento planejado, pô, vamos casar um pouquinho depois, né? Você vai postergar, né? Por quê? Porque aquilo é muito importante. Você não sabe se você vai ter outra chance na tua vida. Então, acho que são coisas que a gente tem que começar a pensar. Eu penso sempre muito nisso, sabe? E quanto que aquilo pode piorar. Então, se é uma lesão que pode virar catastrófica, por exemplo, é um atleta jovem que pode ter uma lesão, pode piorar a ponto de nunca mais conseguir performar. Isso é algo que, assim, aí eu tenho que falar de uma outra maneira para aquele atleta, né? Nem que ele, sei lá, eu vou procurar uma segunda opinião para ver né, eu não concordo com você, eu vou procurar uma segunda opinião. Mas eu acho que eu tenho que abrir o jogo para o atleta, falar, olha, é uma lesão grave, que se você competir e se piorar, pode ser que você nunca mais volte a competir. Então, algo que a gente precisa transmitir, né, o nosso conhecimento para que aquela melhor decisão seja tomada. Às vezes a gente vê que o atleta ele vai, né, muito daquele lance da confiança que a gente falou. Então, se é uma pessoa que passa muita confiança, você conhece bem um atleta, fica mais fácil de comunicar. Se você fala também de uma maneira, não, eu que sei, você que vai ter que me obedecer e tudo mais, o atleta ele vai sentir, pô, mas o doutor não tá nem vendo, né? Não tá se importando pô, isso pode mudar minha carreira, né? Pode ser que eu ganhe um patrocínio, se eu ganhar uma medalha, pô, muda a minha vida. Então acho que são pontos aí que quando a gente trabalha dentro do autoatendimento, a gente entende que aquilo é a vida do atleta, né? Igual assim, você não quer ninguém ditando para você o que você tem que fazer na sua vida. E a mesma coisa o atleta. Acho que o nosso ponto é isso, ponderar aquilo que realmente pode fazer um atleta ter uma lesão catastrófica do que realmente, né, pode ser que vai piorar um pouco, mas aí em vez de 4 semanas você vai precisar de 8 semanas para recuperar. O atleta fala, não, tudo bem, isso aí eu vou ter
competido mesmo, depois eu posso tirar até 3 meses, doutor. Posso ficar até 6 meses parado que não tem problema. Então, assim, são coisas que a gente precisa ouvir, né? A gente precisa ver o outro lado também. Acho que é um lance muito de empatia. Eu acho que esse é o ponto que a gente estava falando lá, de você ter outras habilidades, né? Não só o conhecimento técnico, mas também saber qual que é o melhor momento, saber se o atleta consegue performar ou não, né? E acho que alinhar as expectativas do atleta também, junto com aquela lesão. É um misto, né? É difícil, é algo de raciocínio. Você não sabe, não consegue garantir resultado, né? Ao mesmo tempo você não consegue falar, pô, eu consigo garantir que você vai jogar daqui 6 semanas. Não dá para garantir isso. É porque a gente vê, não é só nos estudos, na prática isso acontece. Tem atleta que vai levar 3, 4 semanas para ficar bom, tem atleta que vai levar 8. Né? E aquele mesmo atleta que levou 3, 4 semanas numa vez, pode ser que ele leve 8 da segunda vez. Então nunca uma lesão é igual a outra, por mais que às vezes seja a mesma localização, o grau é parecido, mas cada lesão é uma história, né? Então, ele não consegue garantir resultado, né? Por essas e outras que o Léo hoje em dia tá no COB, né? Então ele trabalha com a seleção de vários esportes olímpicos e não é à toa que ele é uma referência. E para as pessoas, os nossos ouvintes, tem muitas pessoas que querem fazer medicina esportiva pensando em alto rendimento, acho que é uma grande parte. Fala o que é o COB para quem não é médico. O Comitê Olímpico Brasileiro, que é uma sigla, né, que a gente tem dos esportes olímpicos, e o Léo faz parte da parte médica, do departamento médico, e hoje em dia você está bem, um pouco mais com a parte do atletismo, eu acho que é uma coisa que te encanta também, e para quem está começando a fazer medicina esportiva e quer entrar nessa área, é muito legal escutar o que o Léo tem para falar, porque ele é uma pessoa que não só olha para a medicina em si e olha para as outras vertentes do médico do esporte, que é o que diferencia ele muitas vezes e que faz chegar onde ele chegou. E também acredito sei que você tem esse pensamento, que o médico ele é formado dentro das instituições que a gente tem hoje, que ele é o centro do problema, né? Que vai chegar a um diagnóstico e ele vai tomar a decisão. Então ele falou, o hospital inteiro vai seguir aquilo que ele tem para falar. E no alto rendimento não é assim, né? Queria que você falasse sobre as suas experiências ou sobre aquilo que você enxerga, sobre no mais alto nível e até no seu começo de carreira, que você enfrentou e que você foi evoluindo para se tornar quem você é hoje, um médico do esporte que consegue dividir com o próprio atleta sobre uma tomada de decisão, enfim. Bom, acho que primeiro essa diferenciação, né? Quando a gente está no hospital, o médico ele acaba sendo o centro de tudo, né? Então ele faz um diagnóstico e aí faz a programação toda do tratamento. Eu acho que isso também, eu questiono hoje em dia alguma parte disso. Acho que a gente devia compartilhar mais, às vezes, algumas decisões com os nossos pacientes, escutar mais o paciente. Eu acho que talvez esse caminho de ser médico de esporte ensina um pouquinho a gente que talvez algumas coisas poderiam mudar. Quando a gente fala do esporte, o esporte não acontece com médicos, né? Você não quer ver ninguém, você não quer ver um médico de maneira geral. Então, quem são os astros? É o atleta. E eu vou colocar o treinador, que o treinador tem um papel muito importante. Ele é como se fosse a maior parte no Brasil, por exemplo, é um gerente, né? Ele não devia ser só, eu chamo de treinador, não chamo nem de técnico, porque parece que é uma função muito simples, né, dentro do alto rendimento, mas os treinadores de sucesso que eu conheço, eles gerenciam os problemas até dos atletas até fora, alguns atletas, né? Então tem muitos atletas que têm uma vida conturbada fora do ambiente de treinamento e o treinador ele tem que se envolver às vezes, até em coisas que podem ser pesadas, coisas familiares. Então tem um contexto ali que o treinador no Brasil, acho que fora também deve ser assim, mas a realidade que eu conheço é aqui e realmente ele atua não só dentro da pista, dentro da água, dentro do tatame, mas do campo, mas atua na vida inteira do atleta. Ele precisa ajudar o atleta de alguma maneira. Então eu vejo que é uma parte muito importante. E essa questão da gente estar inserido dentro desse
binômio, né, que é o atleta e o treinador, eu acho que é a parte que a gente não costuma tomar a decisão sozinho, a não ser que seja uma coisa muito grave, né? Então, assim, algo muito grave, o atleta teve uma parada, óbvio que ali a gente vai decidir. Mas isso aí é a menor quantidade de vezes que acontece, né? A gente vai pegar, às vezes, uma lesão grave, que vai decidir se o atleta tem condições de retornar ou não, mas são poucas decisões que são soberanas, vedadas ao médico e assim, não, vai sair, agora não tem mais o que fazer, né? Tem que tirar e acabou. A maior parte a gente acaba compartilhando, explicando, né, para os atletas e acho que por pior que seja o panorama, acho que a gente tem que falar a verdade. Eu sempre parto do princípio que o atleta ele tem direito de saber. Ele tem que ser a primeira pessoa a ser informado e ele tem que ser a pessoa a primeira pessoa a saber do que a gente tá falando, né? A não ser que eu esteja compartilhando, sei lá, estou discutindo com um radiologista que está vendo a imagem, óbvio que não vai ser o primeiro, assim, mas a primeira pessoa que tem que ser comunicada esse diagnóstico, por mim, tem que ser o atleta. Né? E acho que essa transparência é muito importante, porque, enfim, ele pode querer compartilhar isso com o treinador, com os pais, com o empresário, enfim, mas de maneira geral, ele tem que ser a primeira pessoa a saber. Né? Não pode a comissão técnica estar sabendo, todo mundo está sabendo e ele é o último a saber. Acho que isso é o pior dos cenários, ainda mais quando é uma lesão grave. Né? É óbvio que assim, todo mundo pergunta quando acontece, né? A gente sempre tenta. Aí a gente usa um pouquinho daquela do embromation, né? Vai falar, uma lesão no joelho, a gente vai fazer um exame para entender um pouco melhor, tudo mais, até porque, assim, às vezes a gente precisa confirmar, por mais que a gente saiba, não é que você não sabia, não, o exame está positivo, a gente está fazendo exame de imagem, mas a gente quer saber direitinho o que está acontecendo, né? Tá preparando às vezes o terreno, né, para às vezes uma notícia muito impactante assim é melhor em conta-gotas, né, tu ir devagarinho e vai que. A gente precisa saber, porque às vezes às vezes você pode ter uma lesão parcial, às vezes você pode ter já um quadro de instabilidade que você não tinha identificado antes, né? Enfim, pode acontecer coisas que não são muito convencionais, né? Eu já peguei atletas que vieram com uma queixa, aí tá esquisito, não tá evoluindo bem, a gente vai, o exame físico ele não mostra muita coisa, porque às vezes tem já adaptações crônicas, né? E aí o atleta vem, sei lá, tem uma ruptura de LCA completa. O que você vai fazer? Entendeu? É difícil, né? É difícil tomar essa decisão, né? Opera, não opera? O atleta às vezes já tá 2, 3 anos com o LCA rompido, não teve mais nenhum episódio de entorse, né? Hoje, até na ciência já tem se questionado, né? Será que a gente tem que operar todos os LCAs que rompem? Né? Até para atleta, eles estão questionando, será que é melhor ou não? Né? Tem muita e a reincidência de lesão, então são debates que a gente provavelmente nunca vai ter uma conclusão só, né? A gente não vai saber e muitas vezes para um vale é bom aquele cenário e para outro não. Então a gente está vendo assim retorno de LCA hoje, né? Já se retornou LCA com 4, 5 meses, né? Já teve lá o Bádio, foi um dos atletas que retornou com 4 meses e meio, né? Se eu não me engano, tempo recorde aí de reabilitação, de reconstrução de LCA. E hoje a gente está trabalhando por volta de 8, 9 meses, né? Então, assim, o que é o correto? Não sei. Ainda não sei. Eles também evoluíram a parte cirúrgica, né? Agora tem um reforço que eles fazem ali no enxerto, né? Porque o enxerto, ele, como ele é vascularizado, ele vai lesionando e com o tempo ele vai ficando mais frouxo, enfim, ele aumenta a probabilidade dele romper. Tem uma série de questões também, o atleta que depende mais, que não depende, e a gente não sabe todas as respostas, né? Então, acho que o que fica bem claro é que a gente precisa sempre pensar para falar, analisar cada caso, não dá, tem que individualizar, né? Isso todo mundo fala a mesma coisa de maneira genérica, mas é uma realidade. A gente tem que ver a realidade financeira do atleta, a realidade da carreira do atleta, né? Por exemplo, vai para o sacrifício, mas quantos anos tem esse atleta? Tem 18? Será que vale a pena ir para o sacrifício e fazer uma lesão catastrófica e acabar com a carreira dele? Mesmo que seja uma Olimpíada, será que vale a pena? Eu não sei. Eu acho que tem que pensar, né? Será que vai performar bem, né? Será que vai
corre risco de lesionar pior, não performar bem, e aí tá o cenário catastrófico. Porque a gente sempre vai contar aquilo que deu certo. Aquilo que deu errado, ninguém quer saber, né? Ninguém quer falar também. Então é difícil, né? As pessoas podem até ficar sabendo, mas fica sabendo de uma maneira, né? Ninguém vai falar, não, porque eu fiz isso e deu certo e tudo mais. E os casos que você fez e deu errado, você vai falar? Ninguém fala. Tem a frase do Nassim Taleb que é: o cemitério dos fracassados é um local silencioso, porque que é o fato de que a gente sempre ouve o viés do sobrevivente, né? Então a gente pega assim algumas exceções e pensa, não, com força de vontade e tudo mais, nessa situação dá. Mas aí tu isola todos os outros que tinham força de vontade também, e na mesma situação não deu. Só que um negócio, cara, que eu acho muito interessante é que as pessoas, elas não têm, às vezes, a noção do quanto que o atleta, esse atleta de elite, ele é um bicho diferente. Tipo, ele não se compara com o ser humano normal. A cabeça dos caras é diferente, a resiliência dos caras é diferente, a disciplina, até a própria questão genética, né? As pessoas, assim, uma pessoa que não tem determinadas, um cenário genético específico, ela não vai poder ser o top do top de alguma modalidade. Ela pode ser bom como atleta, mas quando a gente fala desse top, é muito diferente do padrão do livro, do padrão populacional. Não tem como predizer muitas coisas assim. Claro, algumas sim, de patologia e tudo mais, mas tem muitas variáveis que a gente não consegue mensurar e que impactam na capacidade de recuperar, na capacidade de performar. É outro mundo. Não, você disse assim algo que eu penso da mesma maneira. É igual você comparar um carro, uma Ferrari de passeio com um Fórmula 1. Não tem comparação. Né? Por melhor que seja a Ferrari de passeio, não tem como comparar com o Fórmula 1. É um carro que é totalmente preparado para aquilo, para desempenhar aquilo de uma maneira de excelência. Então, você tem que pensar nos mínimos detalhes mesmo, porque 1% lá faz muita diferença. Então, para quem, sei lá, vamos traçar um comparativo, para quem corre uma maratona para 4 horas, se fizer 1% a menos, ela vai ficar feliz que melhorou, mas, pô, sabe, não vai fazer tanta diferença. Mas para quem está correndo uma maratona já 2 horas, né, 2 horas e pouquinho, 1% é o que define. Às vezes você tem lá a diferença de uma medalha, né? De você estar ganhando, ou você ganhar uma prova e de você não ganhar nenhuma medalha. Né? Então, assim, de você não classificar para uma final. Então, é o detalhe mesmo que faz a diferença. Então, quando a gente fala do atleta profissional, é totalmente diferente. E os ajustes são diferentes também. Eu tenho um pouco de dificuldade para lidar, às vezes, com um atleta amador, porque eu sei que a dedicação, às vezes a hora de treino, às vezes pode ser até igual de um atleta profissional, mas é diferente o tempo de recuperação, a força que é gerada, né? Assim, o raciocínio muda, porque você acaba tendo também, com o atleta profissional, você acaba tendo uma rede de apoio muito maior, então ele está lá para isso também, ele tem mais tempo, consegue se dedicar mais, consegue investir mais naquilo, porque realmente faz diferença. Então, às vezes a gente fala, pô, vamos tentar trocar um equipamento às vezes custa 2, 3 mil reais. Tem gente que, tudo bem, para um empresário faz diferença? Não faz diferença, dá para comprar. Mas para ele talvez faça menos diferença, entendeu? Trocar o tênis. Às vezes pode fazer, sei lá, vai fazer com um super tênis ou um tênis convencional, entendeu? Para o atleta faz diferença. Porque também tem a questão dele se machucar. Então, às vezes ele pega um tênis errado, ele se lesiona, né? Porque ele já está naquele limite lá de, né? Para quem não sabe, né? Para você melhorar, você precisa fazer uma sobrecarga, né? E a partir daquela sobrecarga tem uma adaptação. E aí, se você faz de maneira correta, você consegue ter um ganho. Quando você pega um atleta que já está no seu limite, às vezes você extrapola um pouquinho a mais, você lesiona ele. Então, a gente vai desde
pensar no equipamento esportivo, na pista, né, no local onde treina, se precisa melhorar um pouquinho da força, né? Então a gente começa a bater em teclas que às vezes no corredor amador a gente consegue, no atleta amador é um pouco mais simples, né? Então no atleta mais simples, às vezes vale mais a pena você corrigir o basicão, né? E aí você vai vendo o que funciona, né? Pô, talvez mudar um equipamento, né? Talvez controlar um pouquinho mais a carga de treino, o volume. Acho que essas são as coisas que fica dessa lição. Mas com atleta profissional a gente tem que ver tudo, né? Pô, porque o detalhezinho é o que faz diferença. Às vezes é a quantidade de horas que ele está dormindo, o que ele faz fora. Então tem atletas que a gente fala de alto rendimento, que eles trabalham também, né? Eles têm que dividir. Então, tem atletas que, estão lá no Campeonato Brasileiro, fazem parte da seleção, mas precisam dar aula, né? Eles já estão com seus 30 e poucos anos, já têm família, já têm filhos, aí precisam dar uma aula para, pelo menos, meio período, precisa dar uma aula de atletismo, tem que dar uma aula de judô para complementar a renda. E às vezes esse atleta tá brigando por uma vaga no Mundial, numa Olimpíada, né? Tem que descansar um pouquinho mais, né? Quando você for fazer isso, segura um pouquinho mais o treino, conversa, né? Tem atleta que tá tendo filho, aí dorme menos. Então, a gente pensa em tudo isso, né? Será que precisa ajustar o treino desse atleta, pelo menos temporariamente, né? Qual que é a rede de apoio que ele tem? Então, eu falo, esse lance da gente aprender a visualizar, né, qual que é a situação de cada um e o que a gente precisa fazer para mudar, porque às vezes o problema não está no treino, né, nem no descanso, às vezes o problema está fora, né, está no planejamento ruim, está às vezes no problema financeiro. Então são coisas que a gente precisa conversar com os atletas ali e entender. E Léo, uma coisa que eu fico pensando muitas vezes é na proatividade do médico do esporte. Porque a tendência do médico em si é só começar a trabalhar a partir do momento que tem um problema. E para mim, o cara que se diferencia dentro da medicina esportiva, ele prevê muitas coisas. Então, onde eu quero chegar? Quando o paciente chega com uma lesão específica, ou algo que esteja atrapalhando a performance dele, ele veio até você e você pode direcionar para algum outro profissional para te ajudar. E o que você acha da ideia de você, como médico do esporte, estando numa viagem ou não, com uma equipe, você estar em contato com todos os outros? Então, estou conversando com o nutricionista, estou conversando com o físio, estou conversando com o treinador, com o preparador, para poder entender e prevenir que ele chegue em alguma sobrecarga ou em algum problema específico. Você acha que o médico do esporte ele é mais importante tendo essa atuação? Ou não, você acha que nós temos que ficar no nosso canto e não influenciar no trabalho dos outros? O Vitor, até botar mais uma camada nessa mesma pergunta. Além disso, o que tu julga mais importante usar para essa avaliação de predizer, de tentar perceber antes? E se tem alguma coisa de tecnologia também que tu está vendo que é promissora, que vocês têm utilizado para ter esses indicadores, fora a troca de ideia, né? Essa é uma boa pergunta e é difícil responder isso porque depende muito do contexto de cada atleta, né? Então, tem treinador que tem uma base de apoio muito grande e aceita uma base de apoio. Então, tem treinador que vai trabalhar junto com o preparador físico, junto com o físio, junto com o nutricionista, junto com o biomecânico, fisiologista. Então você vai ter uma rede de apoio muito boa e ele escuta essas pessoas e aí ele tira o melhor de cada pessoa e consegue transferir isso para o treinamento dele, né? E mesmo assim não é garantia que vai dar resultado. Então o resultado também é uma equação, um fator que é o mais importante, né? Se você montou uma equipe, fez tudo certo e deu resultado, você é um gênio. Se deu errado, você é um fracassado. Isso acontece. Mas eu sou muito a favor de quanto mais interação tiver na equipe, melhor. Não necessariamente o médico do esporte precisa fazer esse papel. Eu vi eu gosto de assistir muito alguns podcasts aí que falam sobre finanças pessoais, tal, essa parte de crescimento. E eu tava vendo assim, se você tem alguém que consiga fazer isso, um físio, por exemplo, consiga fazer isso de maneira que faça muito bem isso, tão bem quanto você, por que o físio não pode fazer? Eu acho que esse é um ponto chave, sabe? Se o físico tem essa visão, consegue ter aquele olho, aqui tá demais, consegue dialogar com o treinador, por que não ele
por que ele não pode fazer? Se é o preparador físico, eu já vi, às vezes, fisiologista, preparador físico falou, ó, tá demais aqui, os atletas estão nesse nível, a gente está controlando, ó, vão quebrar. E realmente, se o treinador, às vezes ele, não, vou forçar mais um pouquinho, aí quebra. Aí tem que um período um pouquinho maior para você poder, aí entra treino regenerativo, entra fisioterapia, aí todo mundo começa a trabalhar, aí tudo bem, a gente sabe que não tem uma ciência exata, né, para o alto rendimento, é tudo empírico e o atleta ele vai modificando, então assim, os fatores, né, que estão dentro daquela equação, eles vão mudando, porque o atleta vai envelhecendo, ele vai ficando mais pesado, vai ficando mais leve, ele ganha mais dinheiro, ele tem menos tempo para treinar, tem menos tempo para se recuperar, tem eventos, então tem uma série de fatores que vão entrando dentro daquela equação que a gente precisa tentar, né, fazer um malabarismo ali para o negócio continuar dando certo. Mas eu sou muito a favor assim, de você ser proativo. Eu acho que o Médico Esporte tem conhecimento para compartilhar e também, mas tem que ouvir. Eu acho que depende muito de cada treinador, de cada situação. De maneira geral, acho que trocar ideias, né, acaba sempre somando, porque você dá uma perspectiva um pouco diferente. A gente tem uma visão muito voltada para a saúde, né, mas pouco para performance. Eu acho que assim, eu não conheço ninguém, na verdade, que consiga equilibrar essa balança, sabe? Eu acho que o treinador ele vai ter uma visão muito focada na performance e o pessoal da área de saúde, em geral, vai ter assim, uma visão muito voltada à saúde do atleta, né? É óbvio que a gente está trabalhando sempre para que o negócio dê certo, né? E não para saber quem que tem razão no final. Eu acho que tem que deixar um pouquinho a vaidade de lado. Às vezes você vai errar, às vezes você vai acertar, né? Mas eu acho que essa troca é muito importante. Por que eu te perguntei isso? Porque tem um preceptor nosso, um dos chefes lá da medicina esportiva da Unifesp, que é o Andreoli, ele trabalha no basquete e os contatos que a gente teve no basquete, ele sempre me falou uma frase que marcou para mim. Ele falava assim, o médico do esporte que está em competição e ninguém sabe o nome dele, que não aconteceu nenhum problema, é porque ele foi muito bem. Porque acabou que não teve nenhuma lesão, você conseguiu ocultar alguma coisa que poderia gerar questionamentos e ao mesmo tempo você conduziu muito bem. Então, quanto menos ele aparece, o sinal que seu trabalho foi bom. Então, eu fico pensando assim, legal, mas ao mesmo tempo eu falo assim, será que ele não fez nada? Ele só chegou para ele conseguiu conduzir, ou ele conseguiu predizer várias coisas e ao mesmo tempo ele conseguiu levar muito bem, entendeu? Então essa é a ideia para mim de conseguir predizer algumas coisas, estar em contato, e até quem está começando a fazer medicina esportiva agora sempre fala, eu quero fazer medicina esportiva porque eu vou viajar muito com um clube, com, sei lá, enfim, com uma delegação específica, ou vou fazer um jogo para ficar sentado e ganhar tal valor. Eu não acho que é isso. Eu não entendo a medicina esportiva dessa forma. Eu sempre tive um olhar que eu queria saber de tudo. Só que eu entendo o contexto que você não vai ser a pessoa que vai ser o chefe de tudo e tomar as decisões. Eu sempre tentei ter uma proximidade com o treinador, com o preparador, para poder entender o que eles estão pensando. E eu não quero interferir no trabalho deles. Mas eu vou dar uma opinião se eu entender que tem uma porta de entrada. Sim. Entendeu? Acho que é uma visão legal da gente colocar a medicina esportiva num ponto bacana, sabe? Eu acho que durante a competição não tem... É igual o atleta. Não tem muito o que você fazer. O médico do esporte, quando chega na competição, quanto menos ele fizer, melhor mesmo, né? Eu acho que você tem que fazer antes. É igual o atleta. Se ele chegou mal preparado... Não adianta ele chegar tem um camp de treinamento 15 dias antes. Não vai adiantar nada. Ele já está numa fase que ele já está diminuindo o volume de treino específico. Faz só para realmente confirmar que ele está, né, tá bem. Ele não vai treinar, né? Se ele ficar, inclusive, sem treinar nada, provavelmente boa parte deles não vai ter comprometimento nenhum. Talvez afete um pouquinho a parte mental, mas assim, a gente estuda muito isso da questão do polimento, né? Os atletas têm essas duas, né? Tem cada atleta de uma maneira, cada modalidade de uma maneira, mas se você deixar eles livres ali fazendo um pouco treino na semana, nas 2 semanas que antecedem, em geral eles vão ter uma melhora de performance, porque tem a tal da supercompensação. É óbvio que
tem a particularidade porque tem competição que leva um mês. Então é óbvio que você não pode largar, por exemplo, esportes coletivos que você tem competições longas, você precisa manter os atletas em treinamento mínimo para conseguir manter um mínimo de condicionamento, né, de força, enfim, ou até mesmo recuperar esses atletas através da atividade física. Mas, de maneira geral, eu acho que é isso. Na competição não tem muito o que fazer. Antes tem muito o que fazer. Eu acho que aí você buscar é importante. Mas é aquela coisa, você não vai caçar problema. Você vai dar soluções, entendeu? Então, assim, existe uma diferença muito grande. Tem gente que vai para caçar problema. Então, a gente vê muito profissional que, você tem que fazer tal coisa, senão você não vai evoluir, você não vai conseguir jogar. Cara, assim, isso cheira muito, às vezes, charlatanismo, né? Então, tem gente, vê muita gente que se aproveita. Não, se você não fizer tal coisa, você não vai conseguir. Olha, fala, pô... Se o atleta ele tá bem, né? Assim, se o médico não atrapalhar, já tá bom, né? Agora, se ele tem algum problema, realmente, você tá vendo que tá indo para um lado, ele tá se lesionando com frequência, se ele tá tendo dificuldade de recuperação além do que era o normal, eu acho que aí o papel do médico do esporte é importante, né? É aí que a gente atua bastante lá no Pienas, acho que vocês devem ter visto. A gente atua assim, né? Tem a questão que você falou assim, o que a gente usa de tecnologia hoje? Tem várias coisas que a gente pode utilizar, né? Você pode utilizar, não é só a área médica, né? A área de saúde, performance no geral, vai utilizar lá a plataforma de força para ver lá um CMJ, né, para ver um squat jump, o CMJ, para você ver se aquele atleta ele pode ter alguns sinais de fadiga. Você pode utilizar hoje termografia, você tem marcadores bioquímicos, então em geral você pode utilizar o CPK, tem gente que vai utilizar outros marcadores, você pode utilizar lactato e tudo mais. Inclusive eu participei no último Mundial em Tóquio. Teve um congresso. Eles falaram muito hoje, o que está na moda é um suplemento que já é muito antigo. Talvez o mais antigo de todos, que é o bicarbonato. Então, para as provas de duração entre 20, 30 segundos até aproximadamente 10 minutos, tem se utilizado muito um bicarbonato lá específico, né, que chama Morten. Bicarb, que é uma marca de bicarbonato que você você joga num gel e você costuma ter menos efeitos colaterais, e alguns estudos mostraram que você realmente tem uma maior absorção e você realmente aumenta o pH. Você tem um ponto, você demora um pouquinho mais para entrar na acidose, né? Se isso reflete em melhora de performance ou não, ainda ninguém sabe. A fabricante tem 2 estudos que mostram que tem resultados positivos. Interessante. Até para quem está escutando e não sabe, né, o bicarbonato de sódio é um dos suplementos que se tem evidências de melhora de performance, que é justamente porque aumenta esse pH, a pessoa tolera mais a acidemia, ela tem mais capacidade de compensar quando vai acumulando lactato, então consegue fazer altas intensidades de esforço grande. É parecido com a beta-alanina, só que a beta-alanina age dentro do músculo, enquanto o bicarbonato age no sangue. E o problema é que era o saquinho em pó de bicarbonato que a pessoa tomava. Eu já tentei tomar bicarbonato e eu engoli e cuspi fora, porque até o gosto é ruim. É ruim. Então a grande solução dessa empresa é o veículo, né, que eles estão criando. Mas não é só o gel. Na verdade, assim, esse gel ele promove uma absorção mais rápida com menos efeito colateral. Então, realmente você consegue, pelos estudos, mostrou uma absorção maior desse bicarbonato específico, né? E você tem uma disponibilidade, você tem um pH mais alto, né? Os médicos que trabalham bastante, que tem muitos atletas, né, entre os melhores do mundo, falou, eu não sei se isso realmente melhora ou não, mas dos meus 40 melhores atletas todo mundo toma. Então, assim, pode ser que realmente faça efeito. E pode ser que a gente fale que, assim, mas tem gente que vai falar, pô, mas isso daí é placebo, né? Se for realmente um placebo e der certo, pô, é bom. Ótimo. É bom. Ô, Léo, para qual modalidade de esporte esses 40... só para entender, assim, que modalidades que mais podem se beneficiar disso e o que eles falaram no congresso lá? Lá eles colocaram muitos esportes
esportes de corrida, ou esportes, na verdade, que você tem duração de 30 segundos até 10 minutos. Então, esportes cíclicos que vão gerar. Então, tu está falando de corrida, natação, né, ciclismo, nessas provas que elas vão de 30 segundos a aproximadamente 10 minutos. Então, assim, tem que fazer sentido o suplemento também. Não adianta você tomar tudo, né? E para algumas provas vai funcionar mais do que outras. Então, assim, será que faz sentido para 100 metros rasos do atletismo? Não. Entendeu? Pô, para 50 metros livre na natação, não faz sentido, né? Que o atleta olímpico vai nadar em 21, 22 segundos, né? O corredor vai correr em 10 segundos, 9 ponto alguma coisa. Então, assim, não faz muito sentido. A corredora em 11, 10 e alguma coisa. Então, assim, para esses atletas não faz muito sentido. Então, até o que você vai prescrever tem que fazer um pouco de sentido, né? Você precisa ter uma evidência robusta? Não vai ter. Primeiro que assim, se você souber de algo que melhora muito a performance e seja legal para o atleta, você não vai falar para ninguém. Eu não falaria. Porque assim, óbvio, eu vou tentar ganhar dinheiro com isso, né? Pela ciência. Então, pô, depois de você ganhar dinheiro, depois você abre pra ciência. E você tem alguma coisa melhor até, você fala, pô, vai abrir. Que é o que geralmente acontece, né? Então, eu vejo muita gente contestando, mas isso não tem tanta evidência científica e tal. Mas, pô, se melhorar 1% da performance para esses atletas, né? Calcula aí, 10 segundos. Se eu melhorar 1%, quanto que dá? Não, já dá uma diferença... Já dá diferença 10 para... centésimos. Não, já dá diferença de 20 posições. 10 centésimos. Agora fala para um atleta, se você corre 10 segundos, se você tomar um suplemento, você vai correr 9.9. Você acha que ele vai tomar ou não? E é legal, não é doping. É legal. Você acha que ele vai tomar ou não vai? Qualquer um vai tomar. Você acha que ele vai contar para amiguinho ou não vai? Não vai contar. Não vai. E também quem está prescrevendo vai contar, mas... Pô, quem quer rir vai ter que fazer rir, né? É igual o Tropa de Elite lá, o sargento falou, pô, quem quer rir tem que fazer rir, né? Pô. Então, assim, você vai querer, né, ganhar alguma coisa em troca, né? Só pra vocês entenderem, esse bicarbonato que eles vendem custa cerca de $70, mais ou menos, a dose. A dose? É caro. O que a gente conhece dentro de trabalho científico é que o bicarbonato é excelente, que tem resultado, benefício ergogênico, melhora de performance, mas a intolerância gastrointestinal é absurda, é o que tira ele do mercado diante dos outros, que é a creatina, a cafeína, o nitrato, a betalanina, enfim, os outros suplementos que a gente tem em nível de evidência A, né, internacionalmente. E o bicarbonato, todo mundo fala, tem o bicarbonato, mas... Eu não lembro a dose por quilograma, mas dá uma boa gramagem de bicarbonato a dose que eu fiz o experimento de tentar tomar de verdade, assim, eu não consegui, eu parei pela metade, eu cuspi o negócio fora e pensei, deixa pra lá. quieto disso daqui. E eu sempre brinquei que a pessoa que conseguisse modificar essa questão ia ganhar muito dinheiro, porque pensa, o mercado de creatina, de cafeína, o quanto isso é estourado. Sim. E ninguém conseguiu com bicarbonato. E todo mundo fala assim, mas eu consigo aonde? Se você quiser comprar no supermercado, você compra, que é barato. Compra, né? E... Na verdade, bicarbonato é usado pra culinária, né? Eu comprei esse daí. Você pega lá no pozinho da Kitano, Exato. Tem, né? Mas qualquer mercado tem. E ao mesmo tempo a tolerância é baixíssima. Então por isso que o pessoal não usa. Então pensando nesse contexto total de suplementação ergogênica, assim... O que você vê dentro dos atletas olímpicos que eles fazem de diferente com relação à suplementação? Eles tomam tudo? Eles conseguem periodizar em cada momento? O que você acha que você enxerga ali dentro desse contexto? Assim, por incrível que pareça, o atleta... Assim, os atletas olímpicos, assim, eles não se enchem de suplemento. Acho que o atleta amador, ele toma muito mais suplemento do que o atleta olímpico. Primeiro que, assim, pro atleta olímpico, né, o atleta profissional em geral, tem a questão do doping. Então, se ele for, né, se der um teste adverso, independente se é contaminação ou não, ele vai responder. E aí ele tem que provar
que é algo que é super complicado também, é complexo, é custoso e tudo mais. Então, assim, eles não costumam tomar rios de suplemento. Em geral, eles vão costumar tomar suplementos que funcionam mais ou que foram orientados por algum profissional. Então, quem está no esporte costuma não ofertar também uma gama muito enorme, porque também você pode ser punido. Então, se você está prescrevendo algo que seja doping, você vai ser punido, mas que eventualmente seja contaminado, também pode existir uma punição. Então, nem todo mundo sai prescrevendo tudo para os atletas olímpicos, né? Você tem que ter realmente o que faz sentido, né? E o que é seguro também. Então, você tem que pensar pelos dois lados, né? Vai melhorar a performance? Vai, mas será que essa melhora de performance vale a pena? É seguro para esse atleta tomar? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido, né? A questão das Olimpíadas, do esporte, falando em performance, em doping, lá, sei lá, década de 50, 60, estava rolando todo um conflito Rússia, Estados Unidos, e o esporte, Olimpíada é um negócio que é muito antigo, os Jogos Olímpicos é algo muito nobre e é algo que é visto, é uma forma de poder também. E a gente sabe que já houve no passado diversas polêmicas com esteroides, com substâncias utilizadas para o ganho de performance, substâncias que hoje são proibidas. E no imaginário popular se tem muito que para ser um atleta de elite e que os atletas de elite eles estão todos dopados. Existe isso no imaginário popular. Para você que está assim envolvido de verdade com o negócio, como é que funciona essa questão? É fácil um atleta burlar esse teste? Como que funciona? Não é fácil, não. Pra você ter uma ideia, assim, eu participei agora do Mundial de Atletismo que teve, foi em Tóquio, né? Então, logo que você chega, você já abre um leque aí de poder ser testado. Então, boa parte dos atletas, a partir do momento que eles chegam, 2 dias, eles já começam a ser testados, mesmo fora de competição. Então eles fazem passaporte biológico, eles sabem que vão ser testados naquela época, mas você vai conversando com os tops, né, top 10, top 20, eles já fizeram 2, 3 testes durante o camp preparatório, que é 2, 3 meses antes, então assim, eles já estão sendo testados continuamente. Tem atleta que tem 13, 14 testes aí no ano. Então você faz o cálculo, será que dá para se dopar mesmo? Só se estiver usando algo que ninguém detectou ainda. Mas não é algo que é comum. Imagina que quantos atletas vão ficar toda hora picando o braço para saber se a quantidade está sendo certa? Eu acho que isso não é algo que é feito de maneira corriqueira. Então, consigo afirmar para vocês que pode existir doping dentro do atendimento? Pode, existe, mas não acho que seja algo disseminado assim como as pessoas falam. Porque a gente conhece, vê a quantidade de testes que acontece, é praticamente impossível, né? Alguma coisa você vai acabar pegando, né? Você consegue analisar, às vezes, traço de substância que você não detecta, né? E quando a substância ela não consta em nenhuma lista, ela também é considerada doping. Então isso é uma coisa que as pessoas precisam saber. Se você identifica uma substância em uma quantidade X que você ainda não identificou e ela não está listada em nenhum medicamento, né? Você não tem não tem nada que fale sobre ela, isso pode ser considerado doping também. Então, por isso que, mas aí é uma substância que não existe ainda, não está no mercado. Mas aí, se pegar essa substância, o atleta ele pode ser punido. Né? Falar, mas que substância é essa? Ninguém sabe o nome e tal. Mas deu aqui resíduo de, sei lá, alfa, não sei o que, tal. Aí, alguma coisa tem. É melhor você abrir o bico, senão você vai ser punido. Ele pode ser punido. Então, aquilo que não consta nas listas de medicamentos, de nada, também é passível de punição. E outro lance é que a pessoa olha assim, o leigo olha, às vezes vê assim, vamos dizer, pelo tamanho de alguém, pela muscularidade, pelo grau de densidade muscular, pela explosão. E daí a pessoa pensa, não tem como isso ser natural, né? Mesmo a pessoa tendo uma genética boa, super boa aí, eu que treino e tal, não consigo chegar a 1/5 disso. Só que
como tu falou antes, o percentual de pessoas que estão numa Olimpíada é o 0,00. A genética dessa galera, ela também é muito diferente. O que tu tem a dizer disso, assim? A genética é importante ou não? Tu nota que eles têm uma resposta absurda, alguns atletas em ganho de força, que é completamente diferente do humano normal, digamos assim? Tem, não, acho que o exemplo mais prático disso aí é os seus quenianos das maratonas. Você pega, não é só questão genética, mas assim, você percebe que o local que eles treinam, onde eles vivem e a cultura deles faz todo sentido ali. Eles são todos vindos do mesmo local, né? Eles são da tribo Kalenji. Então todos os grandes maratonistas quenianos, eles são Kalenjis. Eles são da mesma descendência. O único que não é dessa tribo é um que era descendente da tribo. E eles treinam sempre no mesmo local, que é um local, apesar de ser África, num lugar que não é muito quente, que é alto, e que eles têm um clima muito propício. Tanto que vocês veem que durante os mundiais e as Olimpíadas, você tem um calor muito intenso, porque são mundiais de verão. Então você vira e mexe, você tem as maratonas batendo 30 e poucos graus, com umidade alta, e eles acabam não performando muito bem. Né? Você vê que nem sempre é um queniano que vence. Por que isso acontece? Porque eles não estão acostumados, não estão aclimatados àquele tipo de temperatura. Então, quando você vai para uma temperatura extrema, é menos provável que um queniano ganhe, que um etíope ganhe, porque eles não estão aclimatados para aquele tipo de clima. Por outro lado, você vai ver que outros atletas de outros países acabam ganhando, tendo maior chance, porque o tempo aumenta bastante. Então você pega uma pessoa que está bem aclimatada, que consegue correr a 2:09 uma maratona, ela tem muita chance dela ganhar o campeonato aí, um campeonato mundial, os Jogos Olímpicos. Então você vai ver que o tempo que geralmente o maratonista faz, que é por volta de 2:1, 2:2, 2:3, geralmente ele está muito aquém do tempo da maratona lá nos Jogos Olímpicos e mundiais. E aí a gente vê a importância de você estudar e a importância do médico do esporte. Às vezes é mais importante você aclimatar aquela temperatura do que você ficar treinando na altitude. Faz sentido treinar na altitude? Pode fazer. Mas faz mais sentido você aclimatar? Muito mais sentido. Porque o que é o calor e assim, essa dificuldade para você desempenhar alta performance em condições extremas, ele é muito mais, a adaptação a esses climas é muito mais importante do que você ter uma quantidade maior de hemoglobina, né? Geralmente, para você se adaptar, o sangue acaba diluindo, então assim, quanto mais a quantidade de hemoglobina, às vezes de hemácia, às vezes pode ser ruim para você. Então, talvez não faça muito sentido você fazer um camp na altitude quando você está pensando nos Jogos Olímpicos, no Campeonato Mundial, que vai ser no calor. A não ser que seja um local que você não tem uma previsão de tempo muito extremo. Então, se chegar por volta dos 18, 15 graus, aí é bem provável que um queniano vai ganhar. Né? Aliás, é o que geralmente acontece. Mas quando você pega uma temperatura mais extrema, 32, 33 graus, você vê que dificilmente vai ser um deles, porque eles não têm essa questão de aclimatar, né? Eles não costumam chegar antes de fazer essa parte. Agora, quando vai para a pista, é um pouco mais complicado. Acho que, inclusive, na pista, quem ganhou esse ano foi o francês, né? Que ganhou os 10 mil, porque a prova foi mais lenta. Então, assim, esse impacto do calor, ele é terrível. E aí vai saber disso quem estuda fisiologia, né? Sabe o impacto que essa parte, o não aclimatar vai ter no atleta, né? E vai, inclusive, a ponto dele não completar a prova ou perder uma medalha. Então é bem interessante. Por isso que eu falo, acho que é importantíssimo a gente trabalhar assim antes, né? Chegou na hora, não tem o que fazer. Tem pouco tempo, né? Não tem como você modificar tanta coisa. Às vezes é até ruim. A gente comenta, trazendo um exemplo simples, falando, existe um tênis de corrida específico para tal corrida ou uma biomecânica de corrida. Não existe um perfeito. Existe o que aquele atleta já faz e dá certo para ele. Você tem que também entender todo o passado que vem ali. Não vai ser em 15 dias que eu vou modificar alguma coisa e ele vai ser campeão. Às vezes eu posso até atrapalhar. E às vezes só dá certo pra ele, né? Tem gente que fala que, tentei jogar com a raquete do fulano, que é o número 1 durante... uma porcaria, todo mundo acha uma porcaria, ninguém joga. Por quê? Porque não se adapta, né? O estilo de jogo não bate, né? Então...
que funciona para um, e é bem isso que você falou, Matheus. Eles são diferentes, então não dá para você comparar. O que funciona para eles não vai funcionar talvez com ninguém, porque eles têm uma biomecânica, uma genética, um biotipo totalmente diferente do mundo inteiro, né? A gente pega alguns atletas, se o Phelps, você acha que o que funciona para ele funciona para as outras pessoas? Você viu, não sei se vocês chegaram a ver lá a questão que ele fala que ele ficou 4 anos sem deixar de treinar um dia. Assim, quem que ia aguentar isso? Tá louco, cara. Ninguém ia aguentar isso. Acho que é uma lesão, né? Sem ter... Não, e até pensando mental. na pessoa normal, eu digo não atleta. A gente às vezes acha que o trabalho tá puxado demais, né? Tá trabalhando demais, mas olha esse nível de dedicação no trabalho. Você que trabalha muito, que tá em casa, trabalha muito, é puxado. Você sai às vezes tomar aquela cervejinha, toma um vinho, às vezes, né, tira uns diazinhos de férias. Mas, cara, isso daí a gente tá falando de anos de, assim, dizer não pra tudo, pra um objetivo, é um nível de foco que não é normal, é completamente, é 0,00000, põe muitos zeros aí. E só vai funcionar com aquela pessoa específica, né? Talvez, assim, 1 ou 2 outras pessoas do mundo consigam fazer o que ele fez, mas, assim, não vai funcionar com mais ninguém. Então, para aquele ser humano específico, que é o abençoado ali, que tem tem as características necessárias, para ele funcionou super bem, mas para a maior parte das pessoas não funciona. Até tem um documentário dele falando sobre saúde mental, né? E é impressionante tu ver que alguém tipo Phelps, cara, tu olha pro cara, ele é assim, é o atleta dos atletas e o cara... Como é que um cara desse tem problema de saúde mental, tu pensa assim, né? Por causa disso, né? Ele paga o preço, né? Você vê que isso, por você ficar 4 anos sem um descanso na vida, cara, é impressionante. Tem até um desenho engraçado que chama One Punch Man, que o cara vai falar, vai brincar assim, o que você fez? Não, eu treinei todos os dias, fazia 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos, corria 10 km todos os dias, no frio eu não ligava o aquecedor, no calor eu não ligava o ar-condicionado, e, pô, assim, a gente pensa assim, é besta, mas você tentar fazer isso durante 3 anos que ele fez seguidos, assim, não é uma coisa tão simples, né? Por mais que seja executável, correr 10 km, descer todos os dias, assim, sabe? É uma coisa que você para pra pensar, fala, pô, durante 3 anos é bastante tempo, né? São 1000 dias aí que você vai fazer, sei lá se você vai conseguir. Um dia você vai acabar furando, né? Porque, pô, vai ter Natal, pô, é o aniversário de alguém, pô, um dia que você vai viajar, pô, como é que você vai fazer isso? Então é complexo a situação, né? E o que funciona para um não funciona para as outras pessoas, né? Então é algo que realmente é único. Matheusão, tivemos uma aula hoje aqui com o Léo. Alto rendimento é uma das pessoas, se não a pessoa que mais sabe. Até a gente não pode deixar de mandar um abraço para Ana Corte, que eu acho que é uma parceira sua. Sim. Pra caramba. Eu já tentei falar com ela várias vezes, só que a Ana nunca pode. É mais difícil. Então, agora que ela tá com você no COB, o Corinthians acho que consumia muito ela e você. Sim. Agora vocês estão com um pouquinho mais de tempo para nós. Sim. E a gente finalizando aqui, Léo, queria te agradecer muito pela presença. Obrigado por contribuir com a minha formação também. Imagina. E também sendo um exemplo pra gente, uma pessoa que a gente se espelha. E queria deixar o Matheus para poder te agradecer também, para você falar sobre seus projetos, sobre onde pode te encontrar nas redes sociais. Se é pra mim, pra ele, Pra eu você, então sei que faz essa parte. Tá, então fechou. Léo, muito obrigado, cara. E assim, a gente sempre gosta de fazer alguma pergunta no final de entender onde que as pessoas podem te encontrar, para te acompanhar, para aprender contigo, para ver o que tu tá fazendo. Entendo que tu é uma pessoa que carrega bastante humildade intelectual, já deu para perceber que tu tá num lugar aonde, cara, um lugar onde muitos olham, cara, pô, que é distante, e nesse lugar tu reconhece que tu tem muito para aprender. E eu sei que tu tá aprendendo e compartilhando porque tu gosta de ensinar. Então, onde as pessoas te encontram para saber mais disso? E 2, cara,
uma mensagem que tu tem para toda essa galera que tá olhando para medicina esportiva, que se interessa, que mensagem tu tem sobre a profissão mesmo? Pode ser algo filosófico, pode ser algo mais prático. Bom, pode me encontrar nas redes sociais. Eu tenho um Instagram, né? doc.leohiral, com H e R-A-O. E, bom, para quem quer medicina esportiva, eu acho que se é aquilo que realmente você busca, né? Que não acho que seja só uma profissão, é um estilo de vida. Acho que para você entrar dentro dessa especialidade, não dá para você pensar igual você pensa nas outras profissões, né? Você é cirurgião, você é um clínico. Acho que você tem que levar isso como estilo de vida mesmo. Porque é diferente do que é a vida médica, né? Então, eu não sei o que é um hospital, né? Faz tempo. A não ser quando eu vou fazer exame, levar alguém para fazer exame. E aí é uma vida diferente, né? Você tem que aprender a falar de uma maneira... Eu até brinco e falo, eu devia falar de uma maneira mais técnica às vezes, mas eu tô tão acostumado de falar de uma maneira informal que parece que a gente não sabe nada, né? Mas eu acho que é uma linguagem acessível, que é interessante, sabe, para a maior parte das pessoas, e a gente vai se acostumando, né? E, viver o esporte, praticar um pouco de esporte, né? Assistir, ir aprendendo. Então, você tem que mergulhar nesse mundo, né? Senão você não vai... Primeiro, você não vai gostar. Segundo, que você vai ver que, podia estar ganhando mais dinheiro com outras coisas, sabe? Mas realmente, você não vai ganhar assim, financeiramente, não sei, não é ruim, mas também tem outras profissões que é muito melhor, né? Em termos de trabalho, eu acho que a gente trabalha bastante, mas também tem uma qualidade de vida melhor do que a maior parte das profissões. Eu vejo que o legal da medicina esportiva é isso. Se você mergulhar de cabeça, levar como estilo de vida, vai ser algo que vai te dar prazer, né? E aí, desse prazer que você vai ter fazendo o trabalho, que é aí que você vai tirar o sustento, e aí, né? Aí o céu é o limite também, né? Enfim, aí tem que ter uma cabeça de empreendedor, né? Tem que ter uma cabeça ter que ser um pouco empresário, né? Acho que é algo que você vai aprender fora da medicina também. Acho que não é a medicina do esporte que vai te dar essa visão empresarial, mas é algo que te abre muito a cabeça, né? Eu aconselho, assim, acho que uma dica é que todo mundo devia aprender um pouquinho sobre medicina esportiva, porque quando a gente sai na medicina, a gente sabe falar de doença, né? A gente acha que sabe falar de saúde, mas sabe falar de doença. Quando a gente entra na medicina do esporte, a gente entende que realmente falar de saúde são outros 500, né? Aí você começa a ver a importância de fazer atividade física, que isso realmente vira um estilo de vida, aí as modificações da parte nutricional, né? E isso que realmente faz a gente crescer. Então, a dica que eu dou é essa daí. Se você realmente, né, quiser entrar, tem que mergulhar de cabeça, tem que se dedicar, saber que não vai ser um crescimento constante, né? Mas isso daí eu acho que é para qualquer especialidade, né? Você não consegue crescer sempre, vai ter seus altos e baixos, tem coisas que podem soar injustas, mas enfim, acho que você tem que se habituar e saber, né, montar essa carreira ali, e cada um faz aquilo que realmente gosta. Vai descobrindo também, né? Vai achando, né? Eu acho que sempre, quando você planta coisas boas, você acaba colhendo também as coisas no meio do caminho ali, mesmo quando você menos espera, né? Então, às vezes podem surgir oportunidades assim, quando você menos espera. Porra, sensacional. Dica de ouro. Boa, brigadão, Léo. Eu que agradeço. Valeu, Léo. E galera, obrigado, viu? Até a próxima. Valeu, até lá.